Bom, pessoal, antes da gente começar a falar sobre problemas de transporte, vamos antes falar sobre as definições que envolvem problemas de rede, tá? Esse tema, problemas de rede, ele está no capítulo 5 do livro do Lester-Marcher, tem na biblioteca online. Tem outros livros de pesquisa operacional que também falam sobre problemas de rede, ou eles entram mais especificamente diretamente no problema de transporte, que é o primeiro tipo de problema de rede que a gente vai ver, tá bom? Aí vocês podem olhar lá na biblioteca online, é só colocar na busca pesquisa operacional. Bom, os modelos de rede, eles podem ser utilizados para modelar uma infinidade de problemas reais de grande importância, tá? E a combinação entre a simplicidade e o poder de obtenção da solução ótima em problemas reais faz com que esse tipo de problema ele seja um estudo importante da programação matemática. E quando a gente fala de programação matemática, a gente está falando de PO, tá? Bom, de forma geral, os modelos de rede eles são utilizados em casos especiais de problemas de programação linear que vocês já estão acostumados a fazer e que são melhores analisados por meio de uma representação gráfica. Então, a gente vai representar esses problemas de forma gráfica. Eles podem ser formulados como um problema de programação linear e resolvidos pelos simplex, que você já conhece. Mas, em função da sua natureza, procedimentos especiais foram desenvolvidos para resolver esses problemas de forma mais eficiente. Quando a gente fala em procedimentos especiais, nós estamos falando em algoritmos que foram desenvolvidos para resolver esse tipo de problemas de rede, tá? Então, aqui a gente tem algoritmos, diferentes algoritmos, para resolver problemas de rede. E esses algoritmos, eles são mais eficientes do que a formulação, né, para resolver, do que o simplex para a gente resolver esse tipo de problema, ok? Por isso que quando na introdução eu peguei e relembrei vocês um pouco sobre problemas de programação linear. Vocês precisam lembrar o básico, como formular um problema para poder formular um problema de rede, tá? Os modelos de rede, eles facilitam a visualização das relações entre os componentes do sistema, melhorando o entendimento do problema e os seus possíveis resultados, tá? Então, devido a essas vantagens, a modelagem de rede está sendo cada vez mais utilizada nas diferentes áreas, incluindo o mundo dos negócios. E aí, agora a gente tem, e depois a gente vai ver alguns exemplos, vários exemplos desse tipo de problema na pandemia, tá? Que a gente tem aí da Covid. Vários problemas podem ser modelados como problemas de rede, ok? Bom, outras áreas que a gente aplica os problemas de rede, pode modelar o problema como sendo uma rede, são as áreas de logística e produção, tá? E aí, existem vários problemas de rede, mas aqui na nossa aula nós vamos dar enfoque a 5 problemas principais. Nós vamos ver esses 5 exemplos de problemas de rede. Então, quais são os 5? Primeiro, problemas de transporte. Segundo, problemas de escala de produção. Terceiro, problemas de rede de distribuição. Quarto, problemas de menor caminho. 5, problemas de fluxo máximo. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar também outros tipos de problema, como, por exemplo, a gente tem problemas de transporte e também problema de transbordo, que eles falam. A gente tem problema também, vou botar aqui 6. 7, tem problemas de designação. Problemas de designação, enfim, são alguns outros exemplos, tá? E aí, como eu falei, eu tenho diversos algoritmos para resolver esses problemas, ok? E a gente vai falar um pouquinho depois desses algoritmos, mas aqui são só alguns exemplos que eu coloquei de problemas de rede. Então, a gente vai focar nesses 5 tipos de problemas de rede, vamos ver um por vez. Bom, vamos então ao conceito, tá? Então, o que são redes? Redes são diagramas compostos por uma coleção de vértices ou nós ligados entre si por um conjunto de arcos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, a gente tem o nó I e o nó J, tá? Então, aqui são os nós ou vértices, né? A gente chama de vértice ou nó ligado entre si por um conjunto de arcos. Então, aqui está o nosso arco, tá? Tem os dois arcos.
Tá? Os nós, eles são simbolizados por círculos e representam os pontos de junção que conectam os arcos. E os arcos, eles são representados por setas, aqui, e que conectam os nós e revelam a direção do fluxo de um ponto ao outro. Então, as setas, elas vão mostrar a direção, né, de um fluxo para o outro. Qual que é a direção que eu tenho aqui? Então, eu tenho a direção de I para J e eu tenho a direção de J para I. Isso aqui é uma rede, porque eu tenho um diagrama que tem nós e arcos, ok? Bom, no arco aqui, na figura que a gente tem IJ, quem é I? I é o nó inicial que a gente chama de origem. Então, o nó de origem é o I. E J é o nó terminal, que a gente chama de nó de destino. Então, a minha origem é o I e o meu destino é o J, tá? Então, a gente fala que o arco, ele vai de I, como a gente já tinha comentado no slide anterior, de I para J. E aí, a gente pode perceber que os nós, eles poderiam representar armazéns de uma empresa, enquanto os arcos, eles poderiam definir as rotas de ida e volta para os caminhões que farão o carregamento de produtos do armazém, ou do nó I, para o armazém J. Então, eu poderia ter aqui, sei lá, em Campo Grande, né, uma distribuidora que vai para Dourados. Então, a minha origem é Campo Grande, o meu destino Dourados. E isso aqui, ó, vai representar a rota que eu vou fazer de Campo Grande para Dourados. Vamos supor que vai fazer uma entrega. Um caminhão vai levar alguma coisa de Campo Grande para Dourados. E aí, depois ele vai voltar de Dourados para Campo Grande por esse caminho. E aí, esse aqui, então, vai ser o caminho ou a rota que será feita de ida, né? Aqui no caso, o destino aqui é na ida. E aqui vai ser na volta. Bom, a gente tem aí alguns exemplos típicos de redes, tá? Então, primeiro, em relação aos nós, né? Ou vértices, a gente pode ter interseções, aeroportos, pontos de comutação, estações de bombeamento, centros de trabalho, então eles poderiam representar nós. Então, vamos supor que eu tenho aqui um nó que é um aeroporto. Vou chamar ele de I, tá? E aí eu tenho arcos que podem ser vias, rotas aéreas, fios, canais, tubulação, rotas de tratamento de materiais, tá? Então, eu tenho aqui, eu posso, claro, posso ter mais de um arco saindo daqui, tá? Então, exemplos de arcos, no caso, como eu botei aeroporto, poderia ser rotas aéreas, e aqui meu, sei lá, aeroporto, vamos botar de Campo Grande. Aí eu tenho meus nós de destino. Então, aqui aí eu posso chamar aqui de J, K e L, tá? Então, esses são os nós de destino, que podem ser outras cidades. Então, aqui pode ser outros aeroportos, né, no caso. Aeroporto de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, tá? E aí o fluxo é o que vai passar, né, nessas rotas. Então, podem ser veículos, aeronaves, mensagens, fluidos, tarefas, tá? Então, aqui, nesse trajeto de I para J, de I para K, de I para L, eu vou ter, no caso, nesse meu fluxo aqui, eu vou ter aeronaves.
aeronave. Tá? Bom, os problemas modelados como rede, geralmente eles apresentam números associados aos nós e aos arcos. Então, eu posso ter, vou fazer uma rede simples aqui, né? I e J, I e J. Ok? Então, eu tenho aqui o nó I, nó J e o meu arco. Eu posso ter números associados aos nós. Então, eu posso ter um número aqui associado a esse nó. Vou chamar de x1. E aqui eu vou ter um outro número, pode ser o x2. E eu tenho também em relação aos arcos. Então, eu vou ter um número aqui relacionado a esse arco. Então, por exemplo, em problemas de transporte que são modelados como redes, o que eu posso ter? Eu posso ter os números associados aos nós, podendo representar a quantidade de produto ofertada ou demandada pelo nó. Então, se ela for ofertada, vamos por aquele exemplo que eu falei para vocês, né, de Campo Grande para Dourados. Vai para Dourados. Esse número aqui poderia ser menos 100, que é a quantidade ofertada. Por que menos? Porque isso aqui está saindo, né, dessa distribuidora. E aqui a demanda poderia ser de mais 80. Então, isso aqui é a oferta. E isso aqui é a demanda, que são os números associados. Aí, no caso, né? Então, aqui a quantidade de produto ofertada demandada pelo nó. Então, menos 100 em relação a I e o 80 mais 80 em relação a J, tá? Ao passo que os valores associados aos arcos podem refletir o custo de transporte, o tempo ou a distância entre um nó e outro. Então, o meu Y aqui, ele pode ser uma distância, tá? Então, vamos supor aqui, não sei de cabeça, vamos botar aqui 400 km, 400, aí isso significa o quê? A distância entre Campo Grande e Dourados, exemplo aleatório, não sei de cabeça qual é a distância, tá, gente? Pode ser também um custo, então aqui, sei lá, para enviar aqui, aí esse custo pode ser por quilômetro ou por quantidade enviada do produto, tá? Um custo unitário aqui, ou um custo fixo, um valor fixo, vamos botar aqui um valor de R$500, ele poderia ser 500 aqui, ou poderia ainda ser aqui, sei lá, 4, que seria a quantidade de tempo, seria 4 horas. Tá? Então, eu tenho valores associados aos arcos e valores associados aos nós no problema de rede. Aí, o que vai depender? Vai depender do tipo de problema. Então, cada tipo de problema, para cada tipo de problema, eu vou ter diferentes significados para esses números, tanto dos nós quanto para os arcos. Quando os arcos eles são representados por uma seta, eles estão representando um arco direcionado. Então, eu tenho lá, né, dois nós aqui, o I e o J, e um arco. Quando ele tiver uma seta, ele é um arco direcionado. Quando o fluxo ele pode ser realizado em ambas as direções, o arco é dito não direcionado, ele pode ser representado por uma conexão simples, sem a seta na ponta da conexão. Então, aqui é o I, o J, e aí se ele fosse não direcionado, eu teria aqui o I, o J, e aí eu não tenho nenhuma seta na ponta. Então, aí significa que o fluxo ele pode ser de ida ou de volta, ele acontece, né, aqui no caso, em ambas as direções. Tá? Bom, a gente tem aqui um exemplo de uma rede, tá? Então, eu tenho aqui, do lado esquerdo, eu tenho os meus nós de origem. E do meu lado direito, eu tenho os meus nós de destino. Então, quem são os nós de origem? 1,
2 e 3, e os nós de destino, 4, 5 e 6. E aí eu tenho os arcos. Os arcos, vocês podem ver que são arcos direcionados, porque eles têm setas. E aí eles vão indicar qual que é a direção do fluxo, que sai de cada um dos nós. E aí eu tenho também números associados aos nós, tá? E tenho números associados aos arcos. Para cada um deles eu tenho diferentes números. Então, vamos supor que esses números aqui dos arcos, eles são custos. E aqui, os números associados aos nós, eles são, por exemplo, oferta. Oferta e demanda. Tá? Então, eu posso ter aqui, ó, que o nó 1, ele está ofertando 200, ele pode ofertar 250 unidades, o 2, 250 e o 3, 100 unidades. O nó 4, ele, por sua vez, demanda 200 unidades, o 5, 100 unidades e o 6, 300 unidades. E aí, aqui na direção, quais são as direções que a gente tem, por exemplo, saindo, vou colocar para cá, saindo do nó 1. Então, vou colocar o nó 1, eu tenho. Ele vai do 1 para o 4, do 1 para o 5 e do 1 para o 6, tá? Então, ele vai... Deixa eu mudar a cor aqui, por exemplo. Ele vai do 1 para o 4, ele vai do 1 para o 5 e ele vai do 1 para o 6. Nesse caso, então, a gente tem que do 1 ele vai do 1, então vamos chamar de x, do 1 aqui eu vou chamar de x, do 1 para o 4, x 14, vamos supor que seja a quantidade, tá? Do 1 para o 5 eu vou chamar de x 15, e do 1 para o 6 eu vou chamar de x 16. Então, essas seriam as quantidades que estão saindo do nó 1. Poderiam ser cidades, que a gente já falou. Então, vamos supor que sai de Campo Grande, aqui sai de Três Lagoas e aqui sai de Dourados. Não, Dourados eu tinha botado destino, né? Vou botar aqui Cuiabá. Aí aqui os destinos podem ser Dourados, sei lá, São Paulo e a gente pode botar Rio de Janeiro, tá? Então, no nó 1, que é Campo Grande, ele vai de Campo Grande para Dourados, de Campo Grande para São Paulo, de Campo Grande para o Rio de Janeiro, e x14, x15, x16 vai representar a quantidade que vai de uma origem para um destino. Qual que é o custo? Então, o custo para mandar de Campo Grande para Dourados é de 10. Então, o custo do x14 é 10. O custo do x15, que seria de Campo Grande para São Paulo, é de 12. Então, é o custo associado a x15. E de Campo Grande para o Rio de Janeiro é 7. Claro que eles não condizem, né? Mas é um exemplo aleatório. Então, 7 é o custo aleatório, é o custo de x16. Então, é o custo associado com x16, que vai do nó 1 para o nó 6, e assim sucessivamente. Então, aqui seria 3, 4 e 5, aqui 10, 5 e 4. Seriam os custos associados entre as diferentes origens e destinos. Bom, e aí para finalizar, a gente tem alguns conceitos em relação a problemas de rede, tá? A gente tem, primeiro, uma sequência de arcos em que cada um deles tem apenas um nó. Então, eu tenho aqui uma sequência de arcos, por exemplo, e ele tem apenas um nó em comum com o arco, precedente ou subsequente. Então, eu tenho um nó, tenho só um arco em comum entre eles, entre o nó precedente e subsequente. É chamado de cadeia, tá? Então, ele é chamado de cadeia.
Um caminho, por sua vez, vai ser uma cadeia em que o nó terminal de um arco também é o nó inicial de outro arco. Então, por exemplo, aqui o C, ele é o nó terminal do D e é o inicial do A, tá? Então, a sequência AB, BD e DC da figura é um caminho e uma cadeia também, enquanto que a sequência AB, BD e DE é apenas uma cadeia, ok? Bom, e aí para concluir, se eu tenho um caminho que parte de um nó, então vamos supor que ele está iniciando em A, e retorna ao mesmo nó, então se ele iniciou em A, ele vai fazer o caminho e voltar para A, ok? Passando por cada um dos arcos, apenas uma vez, ele é chamado de ciclo. Então, se passa apenas uma vez, ele é chamado de ciclo, tá? Então, por exemplo, a sequência AB, BD, DC e CA. Então, ele começou no A e terminou no A, tá? E outra sequência seria E, ED, DC e CE. Então, ele começou e terminou no E. São dois exemplos de ciclos, tá? Se os arcos de uma série de nós conectados, então, se os arcos de uma série de nós conectados não contém nenhum ciclo, se ele não tem um ciclo, eles são chamados de árvore. Aí, para a gente falar em árvore, a gente está falando de todo esse desenho aqui, tá? Então, ele é uma árvore. Se uma árvore possui todos os nós conectados, todos os nós estão conectados, ela é chamada de árvore geradora. Então, por exemplo, os arcos sólidos da esquerda, os arcos sólidos da esquerda, eles representam um exemplo de árvore. E os da direita, de árvore geradora, tá? Então, isso daqui são árvores geradoras. Ok? Bom, e para encerrar, eu vou pedir para vocês me enviarem, né? Então, buscar um exemplo real de problema de rede. E pode ser um daqueles 5 que eu falei no início para vocês, ou ainda aqueles outros que eu dei que foi transbordo, designação, enfim. O que eu quero que vocês façam? Então, vocês vão me mandar aí por e-mail, no e-mail carolina.lina@ufms.br. Vocês vão colocar lá o nome de vocês e vão me dizer qual que é o objetivo do problema de rede. Lembrando que ele tem que ser um caso real, tá? Então, procurem aí, me enviem para o e-mail.